Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é de novo Carlos Braga Miller. Jornalista, homem de rádio, televisão, foi vereador, presidente da Câmara, exerceu várias atividades no município. Muito obrigado por nos receber novamente aqui em sua casa, Braga. Olha, é um prazer redobrado, Minosso. Há alguns anos atrás você já esteve aqui em minha residência, nós conversamos descontraídamente, o que deve acontecer agora também, porque acima de tudo a convivência que eu tive foi sempre também na área de comunicação e eu me sinto bastante à vontade conversando com você, que também é dessa área, com os amigos que estão aqui na área técnica, fazendo a cobertura, o Pipoca e pessoas com quem a gente realmente já cruzou muitas vezes na minha jornada. Pois é, quem não assistiu o outro programa, até porque faz um tempinho, certo, e não te conhece, tem muita gente jovem aí ingressando, inclusive, no jornalismo. Como tem. O senhor é natural aqui mesmo de Blumenau? Não? Sou natural de Blumenau, nasci aqui há mais de 6 décadas e aqui me criei, aqui atuei na área de comunicação, na área política, e agora na área de atuação nas micro e pequenas empresas também, que eu estou dando a minha colaboração. O senhor cresceu, estudou em que região aqui de Blumenau? Eu estudei, eu morava no centro, na casa do meu avô Tomé Braga, e que era advogado em Blumenau naquela época, e estudei no Pedro II. Eu morava ali onde hoje está o edifício Mauá, ali tinha uma casa antiga, que pena que demoliram, muito grande, que hoje seria tombada, provavelmente. E eu fazia Floriano Peixoto, Pedro II, Ida e Frida, como diz, né? E que lembrança o senhor tem daquela época e do cenário daquela região central de Blumenau? O Pedro II era a escola modelo Pedro II, e ela tinha uma fama de escola excepcional, e era. E no Pedro II eu aprendia línguas, olha só, latim, português, francês, inglês, no ginásio. E o Pedro II tinha professores que ficaram na história do ensino blumenauense, através do diretor professor Gerlach, professor Floriani, professor Joaquim de Sales e por aí afora. Então, aquela época de Blumenau era muito gostosa, porque você ainda conseguia... Bom, a gente achava que já era uma cidade enorme, porque era uma cidade grande, mas comparado com a loucura que hoje estão as cidades, era uma cidade realmente pacata. Era o quê? 1950 e pouco, que eu fiz o ginásio. Também e não o faz tanto contador tempo assim, depois... né? Não, depois eu fiz o contador no Santo Antônio, que também ficava perto ali de onde eu morava. Mas sabe, meu avô Tomé acendia um charuto, atravessava a Rua 15, parava no meio da rua para acender o charuto e continuava. Você vê que não tinha tanto movimento assim. Os poucos que vinham paravam para não atropelar o velhinho que gostava de acender o charuto no meio da rua. O Braga, e qual era o lazer na época? Cinema? Era o cinema. Era o cinema na Juventude, Cine Bush e Cine Blumenau, que eram os 2 cinemas do centro, e tinham sempre os bares ali. Quem saía do Cine Bush ia para o Sorra, que era um barzinho que ficava ali ao lado da Praça Doutor Blumenau. E quem ia no Cine Blumenau ia para o Cine Bar, que ficava ao lado do Cine Blumenau, e ali se desenvolviam as patotas, a gurizada, a moça bonita. Tinha também o footing da Rua 15 de Novembro, naquela época, que aos domingos à noite eles fechavam a Rua 15 da Nereu até a Floriano Peixoto. Tinha o cineminha de rua do Gilberto, que projetava filmes em 16 milímetros. E o pessoal ficava passeando à noite ali, pais, mães, crianças, jovens, adultos, todo mundo brincando e namorando, e era sadio. Bom, é claro que era um outro momento, uma outra época. Era uma outra época. De poucos carros, como o senhor disse. De poucos carros, Carro de tração animal, o senhor chegou a pegar? Sim, eu acordava de madrugada com as carroças vindo no paralelepípedo, batendo, né? Para fazer a feira livre na Rua Nereu Ramos, que teve muito tempo ali uma feira livre também. Então a gente acordava com os carroceiros que vinham da colônia, trazendo as verduras e tal. E a gente sabia que naquele dia tinha feira livre, porque o barulho das 5 da manhã nos acordava, né? Coisa interessante, né? Interessante. E eu imagino que isso também, quando o senhor conversa com amigos daquela época, né? São poucos os que se recordam mas disso. São belas histórias a serem recordadas, são muito né? bonitas, né? De uma época que passou, que não volta mais, mas que foi bastante interessante e deixou saudades. Braga, e como é que aconteceu o ingresso na comunicação e por onde o senhor começou? Eu gostava de cinema, que era a nossa diversão. 14 anos, minha voz já era mais forte, não era a voz de criança mais, e eu tinha o Jenner Reinert, irmão do Géser,
que era locutor da PRC4, o Rádio Clube. Aliás, uma família que se dedicou muito ao rádio. A comunicação. Sim, os filhos do Jenner têm rádio em Timbó e por aí. Ele teve em São João Batista, mas o Jenner Rainer tinha o pseudônimo de Carlos Fernando na Rádio Clube. E me convidou para... Ele sabia que eu gostava de rádio e a irmã dele, a Ilude, era casada com um tio meu. E ele, sabendo que eu gostava de rádio, disse: eu tenho um programa de cinema aqui na Rádio Clube, toda terça-feira à noite, Cine Atualidades, e que você não quer vir aqui? Até o Wallace já fornecia os recortes de jornal dos filmes. Eu digo: eu vou lá. E eu comecei ali no programa Cine Atualidades, lendo as resenhas dos filmes e tal. Daqui a pouco faltou locutor na Rádio Clube, acho que foi o Valdir Vandal, que na época foi servir o Exército, e eu peguei a vaga dele. Eu saía do Colégio Pedro II e ia direto para o microfone, com 14, 15 anos de idade. Foi o meu começo ali, eu fiquei em rádio, apresentei muito tempo com o Tesoura e o José Gonçalves, ajudava a apresentar a Marcha do Esporte, ajudava a apresentar programas de auditório, que nós tínhamos programas aos domingos de manhã, Matinada Alegre, programas no Cinebush, que fazíamos à noite, às vezes, com auditórios lotados, programa de auditório. E como era a audiência, o sistema do rádio naquela época, e nos anos 50? O que nós tínhamos? Além da Clube, tinha já Nereu, não? Na época que eu comecei em rádio, em 55, 54, 55, só tinha a Rádio Clube de Blumenau. O que a Rádio Clube dizia era lei. O informativo Repórter Catarinense era o Jornal da Globo, o Jornal Nacional da época. Todo mundo escutava a Rádio Clube. Em 57, o grupo da Rádio Clube montou a Rádio Difusora e em 58 o Lazinho montou a Rádio Nereu Ramos. Depois veio a Rádio Alvorada e a Rádio Blumenau. As 5 emissoras AM de 63 para cá não mudou. Só vieram FMs. A Alvorada que deu o nome à União, que hoje a União depois, exatamente. Que passou a ser CBN numa época até ir para o FM. Sim, a Difusora também mudou de nome e agora parece-me que é Itaberá. Itaberá, para transmitir a programação, inclusive, da Bandeirantes. Bom, e jornal, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos Jornal A Nação e Jornal Cidade de Blumenau naquela época. Diário, semanal? Diário, A Nação era diário, era um órgão dos diários associados do Chateaubriand, e que era a maior cadeia de rádio, televisão e jornais do Brasil. E ele tinha 2 jornais em Santa Catarina. O jornal A Nação, que ele comprou do Honorato Tomelin, e o jornal de Joinville, que ele mantinha lá. E os jornais eram impressos ainda naquele sistema de linotipo, com aquela impressora rotativa, mas era gostoso você ver o linotipista Orlando Marlo, José Gonçalves, o Adolfo Nolte, que eram linotipistas do jornal A Nação, digitando naquela máquina de escrever enorme e os tipos quentes, né, sendo fundidos na hora, caindo e montando a página. Isso aí foi um período da imprensa muito produtivo e também muito saudoso, né? Depois veio a rotogravura, depois veio o sistema do Jornal de Santa Catarina, inovando, e as linotipos hoje fazem parte do arquivo dos museus. E não demorou que Blumenau também, como sempre pioneiro em algumas coisas, da comunicação, principalmente aqui no estado, né, apresentou a televisão, né? A televisão em Florianópolis começou a tomar uma conformação pelos anos de 68, 69. Mas não dava certo. E o grupo aqui de Blumenau, o Flávio Rosa, que era das rádios coligadas, o Flávio Rosa, o Wilson Melro e o Caetano Deque de Figueiredo, também com o Flávio Coelho, montaram uma emissora de TV chamada TV Coligadas e me convidaram para participar depois do grupo de apresentadores. Eu fui, deu certo, fiquei apresentando noticiários. Mas o interessante, e Flávio Coelho sempre conta isso, que a programação era para ser da TV Tupi, que era o grupo Chateaubriand, que eu falei há pouco, né? O Flávio Coelho contou essa história aqui no programa, dizendo que ele foi sequestrado pelo Walter Clark para que ele optasse por uma emissora nova que estava começando, que era a futura Rede Globo, a Poderosa. Tinha só 5 anos a Globo naquela época, ela começou em 64, 65, 5 anos, em 69, nós começamos a distribuir a imagem da Rede Globo aqui e tínhamos mais de 100 repetidoras, isso ia até São Miguel do Oeste. Era uma cobertura estadual? Extraordinária. Foi a primeira integração do estado de Santa Catarina. A partir da TV Coligadas, eu digo isso com orgulho, porque foi realmente a emissora da integração catarinense. Esse era um dos slogans, além da Menina dos Seus Olhos. Nós éramos conhecidos em São Miguel do Oeste.
Eu tenho pessoas que ainda hoje me procuram e dizem, ó, eu morava lá no interior e já te assistia naquela época. Então, a segunda integração foi a BR-470. Mas o pessoal de lá não sabia que existia uma capital, às vezes, chamada Florianópolis, porque se reportavam ou a Porto Alegre ou ao Paraná. Era muita distância sem comunicações eficientes naquela época. O Braga, como é que foi os primeiros momentos do trabalho sendo exibido pela TV Coligados? Porque isso deve ter sido, né, um fato histórico quando ela entrou no ar. Nós não tínhamos noção da divulgação que nós estávamos fazendo e da amplitude que essa divulgação tinha como missão. E tinha muito grande. Florianópolis assistia à TV Coligadas com um sinal perfeito. Uma vez conversando com um amigo, ele disse, ô Braga, aqui em Florianópolis eu assisto no início da televisão, melhor a imagem de Blumenau do que a da própria TV Cultura aqui de Florianópolis. Tá, claro, localização, morro e tal. Mas então você veja que a gente não imaginava a amplitude dessa divulgação. Valeu sim, valeu porque nós projetamos não só Blumenau, como um centro irradiador de comunicação que sempre tinha sido desde a primeira rádio aqui, a RC4, como também a primeira televisão. E a sua função era apresentar o jornal local? Noticiário das 19 horas, que em determinada época chamou-se Telejornal Malhas Hering, patrocinado pela Hering, e depois, em 1970, quando a TV Coligadas completou exatamente no dia 31 de julho, se não me engano, 31 de julho, não, de agosto, setembro iniciava. Em 31 de agosto completou um ano, o Jornal Nacional, curiosamente, completou um ano também. E o Jornal Nacional pôde ser, a partir dali, transmitido pela TV Coligadas, porque a Embratel disponibilizou uma linha a mais para o sul. Tinha só uma ou duas, e uma era ocupada pela TV Gaúcha, a outra era ocupada pela TV Cultura, e nós conseguimos ocupar mais uma linha para transmitir o Jornal Nacional. E além de fazer as apresentações locais, estaduais, no seu caso, o senhor tinha participação, entrava na participação nacional também? Entrávamos porque nós éramos a única emissora da Rede Globo em Santa Catarina. E sempre que, por exemplo, o navio encalhava no Cabo de Santa Marta, a notícia era mandada ao Jornal Nacional, eu gravava à tarde, era uma situação diferente, porque você usava o cenário do Jornal Nacional, aparecia na mesa anunciando a notícia e depois já vinha o filmete, que era ainda rodado em 16 milímetros, que não tínhamos VTs adequados, e me lembro que nossos diretores, uma delas era Alice Maria, que ainda hoje está nos programas especiais da Globo, e eu apareci na Rede Globo, digamos, fui a primeira aparição do Estado a nível internacional, e algumas vezes. O Cid Moreira me chamou, Carlos Braga, de Santa Catarina, e patatá, a gente dá. Mas também não tínhamos a dimensão, somente tivemos quando veio um amigo e estava lá no Norte, Nordeste, e tinha me assistido lá. Que bacana. Nós vamos fazer um breve intervalo, Braga. Perceba aí que a conversa é ótima, e de história, inclusive, para recordar as coisas boas na área de comunicação nesse programa. Então, nós vamos fazer um intervalo rápido e a gente volta, retoma em seguida o nosso agente para continuar essa história. Até já! Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta. Falei que a demora não ia ser tanta. E rapidinho estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. E hoje o meu entrevistado é o Carlos Braga Miller. O senhor falava dos tempos da TV Coligadas, da sua condição de apresentador do jornal local, estadual. Era o seguinte, o Jornal Nacional ele era em todos os estados reproduzido, onde a Rede Globo tivesse as emissoras, e cada estado tinha um rabicho que complementava o Jornal Nacional regional.
e só aparecia em nível nacional quando era uma notícia muito importante, né, para ser divulgada. E a programação em si, tinha muito espaço local? Não tinha muito espaço local, não. Até tinha, do ponto de vista que, comparado com hoje, porque eu me lembro que aos domingos tinha municípios em revista, tinha o bispo de Joinville, Dom Gregório, que vinha sempre apresentar o programa dele, o Sassi apresentava o programa da comunidade luterana, e nós tínhamos programas de auditório do Mário Vendramel, aos domingos de manhã também, eu era jurado do programa, e isso trazia para nós, assim, sim, uma programação local. Salve a Banda, do Edmilson de Souza, tinha espaço sim, mas durante a semana nós já nos resumíamos às novelas, e estas sempre foram as armas fortes da Rede Globo. Selva de Pedra, Irmãos Coragem. Gente, isso aí era novela, uma dessas novelas, eu acho que foi Selva de Pedra, registrou 100% de audiência no Rio. Barbaridade. No capítulo final, não sei qual foi. Todo mundo chegou a fazer parte de algum elenco? Porque se fazia muito no passado radionovela também. Radionovela. Não, eu não cheguei a fazer... Mas ouviu muito esse tipo de programa? Ouvi muito esse tipo de programa. Fiz algumas encenações com o Rodrigo, aquela história de Blumenau, depois mais tarde, né? Aquelas coisas ali a gente participou. Mas naquele tempo nós não tínhamos nem condições, porque os programas, as novelas vinham enlatados de videotape, dos grandes ainda, pela Varig, que trazia aquelas novelas em tape para reproduzir. Nós não tínhamos tape para gravar ainda. Por falar nisso, como é que eram as condições técnicas? Porque a tecnologia evoluiu, barbaridade, nos últimos anos, né? Exatamente. Mas na época, equipamentos pesados... Muito difícil. Às vezes não havia a combinação perfeita entre os Ampex, que haviam gravado em São Paulo, para nós eram gravadas em São Paulo. Não havia aquele negócio que passava todo dia na rede, não. Em Curitiba, a minha irmã dizia, vocês já viram o capítulo 30? Eu estou vendo 15. Então tinha isso. Mas as Ampex de São Paulo, às vezes, não gravavam com a mesma qualidade da Ampex que nós tínhamos aqui. Aí a imagem fazia assim, ó. Era terrível. Aí você tinha que equilibrar a imagem, mas mesmo assim o artista deitava, levantava, deitava, mas fazia parte do pioneirismo. E tem outra questão também, os televisores, os aparelhos em casa das pessoas. Os aparelhos, eles eram verdadeiros cinemas no começo, preto né? e branco, né? Mas era cinema porque o cara que tinha na rua um aparelho de televisão, a vizinhança toda vinha assistir. E era muito bom porque ajudava a formar amizades, né? Que bacana. Bom, mas o senhor acabou sendo pioneiro na TV Coligados, apresentando o jornal, mas depois iniciou o trabalho aqui, inclusive na TVL, com a TVL Notícias, lá na TV Galega também, o senhor também, eu fiz além da iniciativa privada, que eu participei também em algumas empresas, principalmente na Autona, né, com o Dr. Bernardo Werner, há muitos anos, eu participei da vida política e também da comunicação. O Pimpão, quando montou a TV Galega, na primeira semana também lancei um programa chamado Cultura em Debate. Eu desenvolvi esse programa durante 3 anos, há 4 anos, sempre entrevistando a cada semana uma personalidade do mundo artístico, pintor, escritor, escultor e por aí afora. Depois, mais alguns anos passados, quando foi bolada a TV Legislativa pela administração quem foi o presidente naquela época foi o Deusdito de Souza, né? Ele me convidou para que eu apresentasse o programa e redigisse as notícias. Então, eu fiquei 1 ano fazendo esse trabalho. E a grande emoção que eu tive foi que até hoje existe um tapezinho daquele lançamento que está no ar, a TV Legislativa, né? Não me lembro se dizia da Câmara Municipal de Blumenau, mas qualquer coisa assim. E isso foi também um pioneirismo aqui na região, tanto que a TVAL ainda não existia. A TV Assembleia. Da Assembleia não existia ainda. Me lembro que alguns meses depois nós recebemos uma equipe da comunicação da Assembleia para ver como estava funcionando, porque eles poderiam compartilhar o canal de Blumenau. Teriam o canal de Florianópolis e mais o de Blumenau, coisa que acontece até hoje com muita qualidade, digamos assim. Pois é, Braga, além desse trabalho, e eu vejo como uma dedicação à área de comunicação,
O senhor falou há pouco do envolvimento político e aí, de fato, de direito, o senhor exerceu a função de vereador. Foram dois mandatos, né? Foram 2 mandatos. Eu me elegi em 72, a primeira vez, até por força da minha popularidade como apresentador da TV. Me lembro que a campanha foi bastante facilitada por isso. Mas era coisa assim, você conhecia o fulano, cicrano, beltrano de uma forma. Eu era conhecido como apresentador da TV. Depois me reelegi em 76 e em 80 houve o mandato foi prorrogado por 2 anos, época em que eu fui mais 2 anos, então foram 2 mandatos de 4, mais uma prorrogação de 2, deu 10 anos de vereança. E nesses 2 anos eu tive a felicidade, digamos assim, de conduzir os trabalhos do Legislativo como presidente, porque tive a confiança da maioria dos meus companheiros vereadores. E naquela época existiam 2 partidos, MDB e Arena. E o senhor era de qual? Nós éramos inicialmente da Arena, depois do que transformou-se em PDS. E o MDB transformou-se em PMDB. Então eram esses 2 partidos que, durante a época do governo militar, tinha que ter um partido que fosse de situação e uma de oposição. Mas acontece que aqui em Blumenau as coisas eram muito tranquilas em relação a qualquer coisa que dissesse que havia um regime que estava massacrando e tal, mesmo porque havia censura à imprensa. Ninguém sabia o que se passava nos bastidores. Então, nós fazíamos uma política essencialmente voltada para a comunidade. Nós éramos vereadores de partidos opostos, discutíamos as atividades do Executivo, aprovávamos tudo que fosse do interesse da comunidade e, ao mesmo tempo, brigávamos no plenário, mas saíamos abraçados depois das reuniões. E como é que era ser vereador, né? No momento onde se nomeava, inclusive, prefeitos na capital, governadores. Né? No momento da ditadura militar, que durou, o quê? 21 anos? Né? 21 anos, E eu, rememorando agora que foi marcado os 50 anos da passagem daquele movimento, a gente vê que incrível como a massa humana veio às ruas para apoiar o movimento, que infelizmente depois se transformou em alguma coisa que ficou até maculado. Então isso aí talvez até contribuiu para que hoje nós tivéssemos esse tipo de democracia tão ansiada e guardada como um verdadeiro tesouro. Eu duvido que exista algum país do mundo em que a liberdade de imprensa seja tão grande quanto no Brasil. Pode ter igual, mas mais do que aqui é muito difícil. Então, realmente, acompanhando por etapas a história brasileira, nós vemos que o povo, ele pode orgulhar-se dos seus líderes a cada passo. Braga, na condição de vereador e de presidente da Câmara, o senhor deve ter passado o quê? 2 ou 3 prefeitos? Olha, os prefeitos foram 2. O primeiro foi o Félix Tais, no meu primeiro mandato, que até hoje permanece sendo um grande amigo. E o segundo foi Renato Viana, que identicamente também é um grande amigo que eu tenho. Mesmo que nós tivéssemos rusgas e diferenças políticas na época, nós éramos amigos fora da política, porque eu acho que essa é a essência do homem público. Lutar pelas causas, mas não destruir amizades e personalidades que porventura possam servir à comunidade também. Eu acho que um político que não combine com as minhas ideias não precisa ser destruído, porque ele também tem ideias boas para a comunidade, né? E o senhor trabalhou no Poder Legislativo, mas depois serviu o Executivo também, né? Até antes. Antes também? Antes. Eu fui funcionário da Prefeitura em 63 em diante com Ercílio Deck. Fui diretor de expediente pessoal com Annemarie Teschentin. Depois eu fui oficial de gabinete do Carlos Couto Sadrosny. Na época, aí depois eu fui vereador, depois dessa experiência no Executivo. Você não imagina como ajudou. Imagino. Porque eu elaborava os projetos de lei no Executivo, as mensagens para o prefeito, eu batia a máquina, naquela época tudo isso e mandava para a Câmara. E depois o senhor defendia. Na Câmara eu recebia aquele material e eu sabia como funcionava, como era o esquema depois de encaminhamento e tal, e isso facilitou muito o meu trabalho.
E depois desse trabalho de vereador, eu também fui convidado pelo Vitor Sassi, participei do governo dele durante 2 anos, acumulei várias secretarias na época dos 2 anos. Eu fui chefe da imprensa, eu fui, quando o pastor Graff deixou o turismo, nos últimos meses eu tive que assumir o turismo e a cultura no lugar dele, depois de uma Oktoberfest que não deu lucro. E também exerci temporariamente a secretaria de administração na época. Então eu dei um bom trabalho, uma boa colaboração ao meu município também nessa área. E também com o Décio Lima, também recentemente, que me convidou e eu administrei a Vila Germânica Proeb durante 2 anos. Pois é, além dessa contribuição na área pública, e o senhor já disse durante o programa que trabalhou na iniciativa privada e uma das empresas também foi a Altona, sim. O senhor continua servindo agora mais de uma empresa. É uma associação de classe, que eu reputo muito importante, porque foi a primeira associação desse tipo que foi fundada no Brasil. A Associação da Micro e Pequena Empresa de Blumenau, AMP, e hoje empreendedores individuais também, ela foi fundada no dia 29 de março de 1984, logo depois da primeira grande enchente de 83, que deixou todo mundo cabisbaixo e tal. Então o Cascais, Pedro Cascais Filho, com mais uma meia dúzia ou 10, 12 empresários, resolveu arregaçar as mangas e fundaram a associação, era a Simperv, Associação Comercial e Industrial do Vale do Itajaí. E hoje o nome é AMP. E foram em frente e foi a primeira, realmente. E a primeira empresa registrada como microempresa no Brasil foi uma de Blumenau, Serigrafia Cabral, que foi numa cerimônia conduzida pelo então governador Esperidião Amin, e ela teve o registro número 1 de microempresa. Ninguém sabia o que era uma microempresa. Pensavam que talvez microempresário fosse um anão, né? Braga, eu sei que o senhor trabalhou e trabalha ainda, mesmo estando aposentado. Qual foi a notícia que o senhor divulgou ou o fato que o senhor vivenciou que está muito presente ainda na sua memória e que é difícil de ser esquecido nessa trajetória de mais de 60 anos de vida de blumenauense? Eu estava na Rádio Clube em 1958, quando eu, na sacada ali do prédio do edifício A Capital, na esquina da Nereu com a Clube, ali, aquele prédio está lá ainda com aquelas sacadas, eu fui na sacada à noite, eu era locutor do horário, 8h30, 9, 10 horas da noite, e vi as labaredas que estavam incendiando a prefeitura de Blumenau. E imediatamente movimentamos a nossa equipe de reportagem para ao vivo, né? E aí foi uma briga, Nereu, Clube, quem chega primeiro. Outra coisa foi quando eu estava na prefeitura, Anne Marie Techentin, de saudosa memória, foi a secretária de anos e anos da prefeitura, chegou e disse, não imagine o que aconteceu, de que foi matar o Kennedy. Me lembro disso como se fosse hoje, foi em 63. Foi uma pancada enorme. E assim foram fatos, né? Muita gente diz, você se lembra quando o homem foi à Lua? Foram fatos marcantes para noticiar ou para... Então, eu me lembro também, veja só, dizem que há censura e sempre haverá censura. Quando Jânio Quadros renunciou, e parece-me que Jango era para ter assumido, e deu aquela confusão toda já antes da Revolução, de que deu depois, nós recebíamos telegramas na rádio dizendo assim, fica terminantemente proibido do governo, né, citar o caso tal, XY tal. E o seu Flávio chegava, botava no vidro lá do estúdio e dizia, ó, cuidado com essa notícia, não é para falar desse assunto. Então sempre existiu, por parte do governo central, em cima de rádios, naquela época, que são concessões públicas, né, a censura. O que deve acontecer hoje ainda em relação às televisões, que a gente não está nem sabendo, mas no fundo sempre existe alguma coisa. Ó, fala assim, bem disso e mal daquilo. Braga, mais uma vez foi um prazer. Olha, muito obrigado pela visita, Minosso. A parte técnica aqui comandada pelo Pipoca, que é meu amigo de várias jornadas jornalísticas também. E aos ouvintes, aos telespectadores da TV Erle, TV Legislativa de Blumenau, muito obrigado pela atenção e vocês estão no meu coração. Carlos Braga Miller, jornalista, colega de profissão, amigo, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.
Obrigada.